Olá, 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 caríssimos! Hoje vamos participar de um super quiz sobre o processo industrial. E primeira pergunta: o que foi a Revolução Industrial? Você sabe me responder? Foi um processo iniciado a partir da segunda metade do século XVIII, precisamente na Inglaterra de 1750, quando ocorreu a passagem do sistema de produção agrário e artesanal para o sistema industrial, com novas tecnologias. E vamos para a segunda pergunta. Rápido, rápido, rápido. O que ocasionou a Revolução Industrial? Vamos ver se você é bom, hein? Riqueza mineral do solo britânico. Não somente a abundância de carvão favoreceu o processo industrial, a experiência na exploração das minas de carvão também impulsionou a Revolução Industrial na Inglaterra. O carvão será a grande fonte de energia do século XVIII. E retornando, e agora a terceira pergunta. Uau! Mais causas! Os cercamentos expulsaram os camponeses das áreas rurais, que foram a mão de obra necessária para as novas indústrias da cidade. Mas o que são os cercamentos? Os cercamentos destinavam-se à criação de ovelhas para obtenção de lã, utilizada como matéria-prima para a manufatura de tecidos. Esse processo modificou as características rurais da época, baseada na produção de subsistência e baixo nível técnico das propriedades. Agora, com os cercamentos, as áreas para cultivo agrícola diminuíram e surgiam as grandes propriedades, com grandes pastagens de ovelhinhas. E vamos para a quarta pergunta. Uhul! Causa e principal produto. A tradicional produção doméstica de tecidos e fios contribuiu para as inovações tecnológicas. Mas o que isso quer dizer? Com os cercamentos, houve o aumento da criação de ovelhas. Consequentemente, aumentou a produção de fios e tecidos. Logo surge o tear a vapor em 1785 e a Inglaterra se transforma na maior representante da indústria têxtil na Europa. Quinta pergunta. Qual a importância do carvão para a Revolução Industrial? Você sabe me responder? Exatamente! O carvão significou progresso e tristeza, melhorou as máquinas e piorou a qualidade de vida dos trabalhadores. Como havia dito anteriormente, o carvão foi a grande fonte de energia da Revolução Industrial do século XVIII. Quando descobriram o lucro desse produto, intensificou-se a extração de carvão. Como o ambiente das minas era insalubre, os trabalhadores adoeciam. Quando digo trabalhadores, entendam homens, mulheres e crianças. E passamos para a sexta pergunta. Qual é? Houve fatores negativos na Revolução Industrial? O que você acha? Sim! Nas cidades industriais, pessoas, ratos e doenças se multiplicavam. As epidemias atingiram ricos e pobres. Como vemos hoje, as indústrias podem trazer progresso, mas quando não cuida de seus resíduos, essas indústrias causam malefícios ao ambiente. Consequentemente, causam malefícios às pessoas que vivem na região. Nas primeiras décadas do século XIX, mais ou menos em 1830, a Inglaterra vivenciou uma epidemia de cólera em virtude da contaminação do rio Tâmisa, principal rio britânico. Ele cortava a cidade de Londres. O cólera foi a pior das epidemias, matando milhares de pessoas. E para vocês terem uma ideia do que
eram as águas do Tamsa, basta olhar uma gota d'água representada nessa caricatura. Tem de tudo. Tem até um palhaço e a morte ali no meio. E assim, vamos para a sétima pergunta. Qual a situação das cidades? Londres estava marcada por epidemias e misérias. Não esqueça que, quando eu digo Londres, é porque o processo industrial começou na Inglaterra, hein? Então, a principal cidade citada no início da Revolução Industrial será Londres. Então, a vida das pessoas comuns, os trabalhadores ou desempregados, era de extrema miséria. E aqui está representado, nessa ilustração de Gustave Doré, pessoas sem casa para morar. E como em toda transformação histórica, o papel do homem na Revolução Industrial foi fundamental. Assim, apesar de todas as inovações técnicas apresentadas no período, nada foi tão significativo quanto as alterações sociais, uma vez que a consolidação do modo de produção capitalista, caracterizado pela produção em larga escala, trouxe uma separação radical entre o trabalho e o capital, dinheiro, bufunfa. Vemos, então, a intensificação das diferenças sociais. Nesse contexto, no século XIX, chegamos aos movimentos trabalhistas. E quais foram esses movimentos? Primeiro temos o quebra-tudo, que é o ludismo. Iniciado na Inglaterra em 1811, operários quebram equipamentos industriais. E por que eles faziam isso? Porque eles acreditavam que as máquinas eram responsáveis pela falta de emprego. E qual será o próximo movimento? Opa! Cartismo! O cartismo ocorrido na Inglaterra procurou melhorar as condições dos trabalhadores. Como assim? Os trabalhadores enviaram várias cartas e petições do tipo abaixo-assinado ao parlamento britânico, a fim de pedir ajuda. E demorou para ajudar, hein? Vamos lá para o próximo movimento. Ops, sem imagem. Socialismo utópico. É tão utópico que está negro. O que significa? É um conjunto de ideias e experiências que buscavam a igualdade de recursos. O que isso significa? O próprio nome já diz, socialismo utópico. Utópico é algo tão perfeito que não passou de um sonho. Como dividir igualmente os lucros em uma sociedade capitalista? Karl Marx pensou como transformar esse socialismo em algo real e escreveu sobre o socialismo científico, que é a próxima questão. E tá lá, Karl Marx, o socialismo científico. Marx e Engels pensaram o capitalismo de forma lógico-matemática e revelaram as várias maneiras como o trabalhador industrial era explorado e que a luta de classe seria o único caminho possível para reduzir as desigualdades entre operários e classe proprietária, os donos das indústrias. Vamos para a última, e a 12. Anarquismo. O anarquismo foi uma política contrária a qualquer forma de governo. Os anarquistas defendiam uma mais ampla liberdade individual. O movimento anarquista ficou muito conhecido aqui no Brasil também, sobretudo com a chegada dos imigrantes italianos que trabalhavam nas indústrias brasileiras. E assim terminamos nosso quiz do processo industrial. Nos encontramos mais tarde. Até mais! Tchau!